Agora finalmente é hora de dedicar um vídeo a um imperador que eu gosto e odeio ao mesmo tempo. Raramente estive tão conflituado sobre um personagem histórico quanto estive sobre o famoso imperador Constantino. Mas por que estou tão conflituado? Afinal, ele era Constantino, o Grande, o imperador que deu lugar ao cristianismo, o imperador que fundou Istambul, o imperador que lançaria as bases para um império cristão que duraria 1000 anos. Por que então ainda hesito em chamá-lo de o Grande? E por que ainda ressinto dele de certa forma? Constantino nasceu no ano 272 d.C., na grande cidade de Naissus. Sim, a mesma Naissus que mencionamos em um vídeo anterior que foi brutalmente saqueada e devastada pelos hunos 171 anos depois. Ele cresceu na era de Diocleciano e sua tetrarquia. Agora havia 4 imperadores. 2 imperadores seniores chamados Auguste e 2 imperadores juniores chamados Césares ou Caesars. O pai de Constantino, Constâncio, foi nomeado como César em 293 e ele deveria governar as províncias mais ocidentais do enorme Império Romano, que, de acordo com a tetrarquia, agora havia sido dividido em 4 partes. Mas, como sabemos, esse sistema era instável e, assim que Diocleciano renunciou como Augusto em 305 d.C., a guerra civil estourou, porque era assim que os romanos geralmente resolviam seus problemas. Mas em 306, Constâncio morreu de uma doença, deixando seu filho Constantino como o único herdeiro a quem, em seu último desejo antes de morrer, ele declarou ser feito Augusto. Constantino então foi proclamado imperador do Ocidente em 306 d.C. por suas tropas em York. Ele agora comandava os maiores exércitos romanos e prontamente repeliu os pictos para além da muralha de Adriano, garantindo a segurança da Britânia contra essa brutal tribo do norte. Os francos invadiram a Gália em 306, o que levou Constantino a deixar a Britânia e repelir os francos para além do Reno. Ele residia em Augusta Treverorum, a moderna Trier, que naquela época era a capital da parte mais ocidental do império. Ele mandou construir alguns edifícios magníficos em Augusta Treverorum, como banhos e uma grande basílica que ainda hoje se encontra em perfeitas condições. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Porque eu quero que este seja o canal mais detalhado do YouTube sobre a queda do Império Romano. E por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da associação ao YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. O YouTube não é realmente generoso com um tópico tão nichado sobre o final do Império Romano, e a receita de anúncios dos vídeos é, como você pode imaginar, muito baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, eu realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou associação ao YouTube, por mais que me desculpe dizer isso. Acho que Majoriano agradeceria por você apoiar um canal que leva o nome dele. Enquanto isso, na Itália, Maxêncio havia sido proclamado César em 306. E eu falei extensivamente sobre ele e seus grandes projetos de construção em Roma neste vídeo aqui. Para fortalecer os laços com Maxêncio, Constantino casou-se com Fausta, irmã de Maxêncio, filha do ex-imperador sênior Maximiano, pai de Maxêncio. Ele fez campanha contra os francos em 310, não se envolvendo nos assuntos que cercavam Maxêncio na Itália, que conseguiu afastar 2 tentativas de Severo e Galerius, que ambos tentaram cercar Maxêncio em Roma. Mas ambos os exércitos desertaram em massa para Maxêncio por causa da autoridade imperial de seu pai Maximiano. Maxêncio e seu pai realmente não se davam bem depois que Maximiano tentou depor Maxêncio, seu próprio filho. Então Maximiano fugiu de Roma para a corte de Constantino em Augusta Treverorum. Mas enquanto Constantino estava fora em campanha contra os francos, Maximiano organizou uma rebelião e reivindicou o título de imperador, mas basicamente ninguém o seguiu, pois todos eram leais a Constantino. Após saber desta rebelião, Constantino retornou à Gália. Maximiano estava fugindo, mas foi capturado e então levado ao suicídio por Constantino. Embora Maxêncio não se desse realmente bem com seu pai, ele ainda ficou enfurecido com a morte de seu pai, culpando Constantino por sua morte, mesmo que Maximiano tivesse realmente iniciado a rebelião contra Constantino. Isso levou à famosa ruptura entre Maxêncio e Constantino.
E então Constantino marcharia para Roma com um exército de 40.000 homens pouco tempo depois. Segundo a lenda, quando não estava longe de Roma, ele teve uma visão onde viu uma cruz no céu com a inscrição In hoc signo vinces. Neste sinal conquistarás. Ele prontamente ordenou que todas as suas tropas pintassem o sinal de Tiro em seus escudos. Em 28 de outubro do ano 312, ele então enfrentaria o exército de Maxêncio na Ponte Milvia fora de Roma. Esta batalha merece um vídeo próprio. E como sabemos, Constantino venceu. Aqui já testemunharíamos o caráter brutal de Constantino. Ele mandou revistar o corpo de Maxêncio, mandou cortar a cabeça e espetá-la numa lança, que desfilou pela cidade no dia seguinte em um triunfo romano. Além disso, ele realizou uma damnatio memoriae, onde todas as menções a Maxêncio foram apagadas. Note que, durante todo esse tempo, ele ainda estava casado com Fausta, irmã de Maxêncio, a quem ele havia matado, e filha de Maximiano, que foi levado ao suicídio por Constantino. Em Roma, ele terminou as enormes construções que foram iniciadas por Maxêncio, especialmente a Basílica de Maxêncio. Mas ele também construiu as termas de Constantino e a Basílica de São Pedro. Ele agora começou a se inclinar cada vez mais para o cristianismo. Nos anos seguintes, houve, claro, novamente guerra civil, como tantas vezes no Império Romano, e Constantino fez campanha contra o imperador romano do leste Licínio. Devemos falar sobre Licínio e essa guerra civil em outro vídeo, mas Licínio foi derrotado em 324. Constantino prometeu a Licínio deixá-lo viver, mas um ano depois ainda o mandou matar em 325 por acusações de conspiração contra Constantino. Estranhamente, a meia-irmã de Constantino era casada com Licínio, o que mostra novamente que ele não era a pessoa mais amigável. Então, de volta a Roma, após a derrota de Licínio, cada vez mais senadores pagãos se tornaram hostis a Constantino, porque ele agora favorecia abertamente os cristãos para cargos de alto escalão em detrimento dos pagãos. Roma, naquela época, ainda era predominantemente pagã, e, portanto, muitos senadores também se opunham às suas atividades de construção de igrejas. Portanto, acredita-se que Constantino fundou Istambul no local da antiga cidade grega de Bizâncio para poder criar uma cidade cristã, e Roma ainda não estava pronta para ser uma capital cristã. Assim, Istambul foi fundada em 324 e dedicada em 330, quando recebeu oficialmente o nome de Istambul, a cidade de Constantino. Mas também era às vezes chamada de Nova Roma naquela época, a Nova Roma. Falei extensivamente sobre como Istambul deve ter parecido por volta de 540 d.C. neste vídeo aqui, mas farei muitos mais vídeos sobre a história urbana dessa grande cidade, e é especialmente interessante como Istambul se transformou de ainda parcialmente pagã em 324 para completamente cristã por volta de 400 d.C. Em 326, enquanto Istambul estava sendo construída, Constantino se mostraria novamente de seu lado mais brutal. Ele executou seu filho Crispo e sua esposa Fausta. As razões para essa atrocidade são desconhecidas, embora as teorias variem desde um caso amoroso até outras teorias mais estranhas, certamente também dignas de uma exploração separada. Então já vemos aqui porque estou tão conflituoso sobre Constantino. Por um lado, ele era um imperador e general capaz, mas por outro lado, ele poderia ser um assassino impiedoso que levou Maximiano ao suicídio. Teve a cabeça de Maxêncio desfilada por Roma, matou Licínio, com quem sua própria meia-irmã era casada, e matou sua própria esposa e filho. Não é realmente a maneira cristã de resolver problemas, eu ousaria dizer. E então há também a questão de deslocar a base de poder para o leste. Por um lado, pode ser visto como uma jogada genial, fortalecendo o leste e criando uma nova capital, que seria a base de um império de 1000 anos, que sobreviveria ao oeste. Mas, por outro lado, essa mudança para o leste foi muito em detrimento do oeste. Roma não foi apenas abandonada como a antiga capital, mas Constantino até saqueou a cidade de muitas de suas estátuas e riquezas para adornar sua nova capital no leste. Ele enfraqueceu o oeste como a base de poder do antigo império enquanto fortalecia o leste.
Foi essa mesma mudança para o leste que selaria o destino do Império Ocidental apenas 150 anos depois. Claro, para o leste, Constantino certamente merecia o nome de O Grande. Ele lançou as bases para o Império Romano do Oriente, que perduraria por quase 1000 anos mais depois que o Oeste caiu. Mas para o velho Oeste pagão, para Roma, essa mudança se provaria desastrosa, pois o Império Ocidental ficaria com as províncias mais pobres e a pior posição geográfica. Discutimos as razões para a sobrevivência do Império Romano do Oriente em comparação com a parte ocidental neste vídeo aqui. Portanto, foi a decisão de Constantino de mudar a base de poder do Império para Istambul que lançaria as bases para a morte do Império Ocidental e para o fortalecimento e subsequente sobrevivência do leste. Poder-se-ia dizer que a sobrevivência do leste foi construída sobre a morte do oeste. Especialmente considerando que mais tarde foi o Império Oriental que bagunçou as coisas mais vezes do que o Oeste, com o Oeste tendo que pagar o preço, como em 378, 395, 447 ou 468, apenas para citar alguns casos. Eu discuti todos eles neste vídeo aqui. Portanto, estou profundamente conflituoso sobre Constantino. Por um lado, seu caráter maligno, mas por outro lado, seu sucesso militar contra os Pictos e os Francos, depois a fundação de um império que durou 1000 anos. Mas por outro lado, isso foi construído enfraquecendo o Oeste. Depois acabando com as perseguições aos cristãos, o que foi muito bem-vindo, mas favorecendo o cristianismo a tal ponto que significou a ruína das antigas tradições sobre as quais Roma foi fundada. Portanto, Constantino merece o nome de O Grande para alguns, mas certamente não foi grande para outros. Se quiser aprender mais sobre Istambul, cidade dele, assista ao vídeo no canto superior direito. Para comparar Istambul com Roma, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço a todos os amigos da história romana. Grazie amici Imperio Romano e bene vale.